duas mulheres vítimas de feminicídio ontem, na parte da tarde, em Belo Horizonte. Ontem eu saí, fui fazer uma audiência numa cidade aqui perto e fiquei a tarde inteira offline. Quando eu voltei a ter acesso às redes sociais, ao meu WhatsApp, eu tive a notícia de que duas mulheres foram vítimas de feminicídio em uma tarde em Belo Horizonte. E uma delas, uma capitã da Polícia Militar. Então, uma mulher preparada para se defender, uma mulher forte. Geralmente, policiais militares treinam muito, têm um preparo físico, e isso foi até o tio dela que falou realmente. É uma mulher que andava armada, que sabia manusear uma arma e não se defendeu. E por quê? Por causa daqui, ó, da mente. Nós, mulheres, eu falo, uso a expressão domesticadas. Fomos domesticadas a supervalorizar um relacionamento, a nos validar somente dentro de um relacionamento, a nos dar importância somente dentro dos relacionamentos, acreditar que a nossa vida só tem sentido se a gente tiver um homem do lado. Então, quando eu penso que uma mulher, capitã da Polícia Militar, foi vítima de feminicídio, isso a gente chega, eu falo, gente, os homens, nós não podemos esperar os homens mudar. Nós não podemos esperar que as leis sejam efetivas, até porque esses homens, você acha que esse homem não conhecia a lei? Será que um policial militar não tem medo de ser preso? Lógico que tem. Lógico que tem. Mas o machismo e o patriarcado tá tão enraizado na cabeça deles que eles perdem totalmente o controle para exercer a posse, que eles são educados e alimentados a vida inteira a ter em relação a nós. Então, se você for esperar que cada homem mude, que os homens mudem, todas nós vamos morrer. Quem temos que mudar somos nós. Nós que temos que nos impor. Nós que temos que ser bravas. Nós que temos que ser voz. Se um cara levantar a voz pra você, você levanta mais alto, você berra mais alto. Se ele levantar a mão pra você, você arria, você joga nele, a primeira coisa que você vê. E se você tiver uma arma, meu amor, se você for policial militar, você atira, porque isso é legítima defesa. Não aceite ser humilhada, não aceite. Na primeira manifestação de violência psicológica, reaja. Reaja brava, reaja com agressão, reaja se posicionando, reaja de qualquer forma. Nós não podemos esperar que os homens mudem. Nós não podemos esperar que a justiça seja boa. O que adianta a justiça ser feita nesse caso? Ela já morreu. Não adianta, a família dela já está destroçada, ela já não está aqui mais, não adianta. Não adianta. Só vai, tá, ok, ele vai cumprir lá 25 anos, 20 anos, sei lá, 15. E daí? E daí? Nós temos que ser precavidas, nós mulheres que temos que mudar. Nós temos que ter a nossa profissão, a nossa independência financeira. E quando a gente tiver isso, a gente que tem que ter a nossa liberdade mental, a nossa liberdade como mulher. Eu não preciso desse relacionamento para viver. Eu preciso para viver da minha profissão. Eu preciso para viver de mim. Eu preciso cuidar de mim. Para eu viver, eu só preciso me amar. Eu só preciso cuidar de mim, eu só preciso ter uma profissão, eu só preciso ser gente, eu só preciso ter noção e validar a pessoa que eu sou. O resto vem por consequência. Aí eu posso construir relações de amizades, aí eu mantenho relação boa com a minha família, mas vocês precisam se amar, gente. Amar, amar, amar. Você em primeiro lugar, você em segundo lugar, você em terceiro lugar e depois todo o resto. Não aceitem que homens façam qualquer tipo de humilhação. Nenhum feminicídio começa com tiro. Ele começa com a violência psicológica, ele começa com o controle, ele começa com as críticas, ele começa com ciúmes exacerbado. Então, se isso começar, freie, grite, não, aqui não, esse território é solo sagrado. Isso aqui, ó, é solo sagrado, isso aqui é terreno de Deus. Antes de você pisar aqui, você tira o seu chinelo sujo de barro. Porque isso aqui não é terreno baldio, isso não é lixo, para eu ficar recebendo os lixos das pessoas do mundo, não. Você precisa se amar. Você precisa se amar. Isso aqui é solo sagrado. O corpo nosso é templo do Espírito Santo de Deus. Não aceite o lixo das pessoas na sua vida. Porque você vai terminar ou doente mental, de tanto sofrer violência psicológica, ou morta. Então é nós que precisamos mudar. Esse cara, ele já tinha medida protetiva de uma mulher. E essa capitã tinha acesso a isso, porque muitas de nós mulheres não temos acesso, porque esses processos tramitam em segredo de justiça. Mas ela tinha, porque o policial militar pode consultar esse banco de dados. E com certeza ela deve ter acreditado que a outra ex era louca. Que foi uma denúncia falsa, porque com certeza foi isso que ele falou. Então, gente, pode ter sido uma denúncia falsa, entre 1 e 1 milhão que existe, pode, mas então, filha, não corre o risco não.
Não paga pra ver, não. Não entra nessa roleta russa, não. Porque aí você vai entrar nessa roleta russa e a dela, ó, atira, a bala deu certo. Fujam, mulheres. Fujam. Ao primeiro sinal, fujam. Fujam. O feminicídio não começa com um tiro na sua cara. Ele começa com a violência psicológica, com o ciúme, controle, com o afastamento das pessoas, com o menosprezo de você como gente, como mulher. Então fuja. Quem tem que mudar somos nós. Nós que temos que ter liberdade financeira, liberdade psicológica, liberdade para viver, empoderar, se amar, se amar, se amar, se amar, se amar acima de tudo. Não aceite migalhas dos outros. Não aceite, e muito menos ser humilhada, porque o final vai ser muito triste pra você. Então quem tem que mudar pra acabar com essa morte de mulher somos nós.